Agora sim, acho que é a entrevista, hein, Agora é Lívia? entrevista, Fábio. O Jornal da Rede Alesp fala agora com Vicente de Paulo Oliveira. Ele é economista e nos fala sobre a situação da economia no pós-pandemia do coronavírus. Professor Vicente, seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Muito prazer estar com vocês para falar sobre a economia brasileira e as suas perspectivas. Prazer é nosso. Professor Vicente, o PIB do G20 tem uma queda recorde de 6,9%. E o Brasil ficou na 8ª posição. Com essa volta do comércio, o que podemos esperar da economia ainda para este ano? Olha, a perspectiva para este ano ainda não é positiva, não é otimista, ou não deve ser otimista, porque o prazo é muito curto, a recuperação um pouco difícil. Nós temos problemas e que não foram resolvidos antes. E a vinda da pandemia, essa crise sanitária mundial, nos atrapalhou muito. A perspectiva de melhoria é para 2022. Eu lamento dizer, mas é para 2022. Não vejo perspectiva de melhoria ainda neste ano. Obviamente, algum progresso teremos, mas é pequeno, minúsculo. Então, vamos olhar bem para frente, com reformas, com medidas políticas de saneamento da economia e daí para frente. Agora, professor, no caso a China acaba sendo uma exceção à regra, né? Porque ela cresce, de acordo com a pesquisa da OCDE, registrou um crescimento de 11,5% no período, confirmando uma rápida recuperação após a pandemia. A que se deve essa tão rápida recuperação por parte da China, professor? Veja bem, em primeiro lugar, a China abriu-se para o mundo. A China hoje é a fábrica do mundo. Ela não está voltada para dentro, está voltada para fora, para o mundo. E outra coisa, medidas de política muito bem acertadas. Esse crescimento de 11,5% levantado pela OCDE, é simplesmente o resultado de políticas econômicas acertadas. A fábrica do mundo. Todo mundo depende da China hoje, na parte industrial. E nós também, nós, Brasil, dependemos da China porque é a grande compradora dos produtos agrícolas brasileiros. Não é? É uma fábrica em movimento, uma fábrica enorme em movimento. Uma economia acertadíssima com o seu olho onde? No mundo. A China está voltada para o mundo, ao contrário do Brasil, diga-se de passagem. Nós aqui temos a nossa indústria hoje capengando. Por quê? Uma indústria que se voltou para dentro, para atender o mercado interno. Nós deveríamos estar voltados também para o mundo, com plataformas de exportação, inserir-se na economia mundial. Esta, para mim, é o que fez a China. Então, não é de se surpreender esses 11,5% de crescimento contra um decréscimo, no caso brasileiro, de 9,7%. É curioso isso que o senhor está falando, professor Vicente, porque eu lembro que depois que passou ali o ápice do problema surgido lá na China e a pandemia, né, se espalhou aí mundo afora e os países precisavam de comprar equipamentos, aparelhos, né, para de alguma forma combater o Covid-19, o que a gente via que quem vendia esses aparelhos era a própria China. Ou seja, ela já tinha controlado emergencialmente o problema lá e ela começava a ganhar dinheiro vendendo equipamentos para outros países que estavam com o Covid-19 crescendo, né? Exatamente. Mas por quê? Estava preparada. Primeiro, vamos falar da pandemia. A pandemia
começou na China, mas com disciplina, com muita disciplina, o povo chinês aceitou se colocar diante de um problema que estava vendo e se comportar de maneira adequada. Por outro lado, a indústria chinesa estava preparada, ela não parou. Veja, você colocou muito bem, ela estava preparada para vender os produtos que o mundo iria precisar. A própria indústria americana, ou até a tecnologia de ponta hoje, depende do suprimento que vem da China. Na própria tecnologia da informação, nós temos a solução chinesa, que apresenta resultados. Esse é que é o problema. Nós estamos diante de um fornecedor que está sempre à disposição. E com um povo educado, com um povo disciplinado, que obedece às determinações sanitárias necessárias para a superação dessa pandemia. Essa é a grande diferença. Será que lá na China nós temos essas aglomerações na praia, essas aglomerações na porta de bar, esses bailes funks? Eu acho que não temos, né? No ápice da pandemia, professor, se um cidadão chinês saísse à rua, ele poderia ser preso. Então, havia determinação que ele ficasse em casa para o bem de toda a sociedade. De vez em quando nós temos que suportar certas restrições. Quer dizer, o mundo não está aberto totalmente, né? Quando nós éramos criança, nossos pais determinavam até que horas que nós podíamos ficar na rua brincando. E, passando essa hora, tínhamos que voltar para casa, ou seja, disciplina, obediência, né? No caso chinês, eles tiveram a sorte de ter um povo educado, um povo com responsabilidade. Onde é que já se viu baile funk? Onde é que já se viu aglomeração em porta de bar, sem máscara, sem nada? Né? Mesmo com toda a disciplina, com toda a responsabilidade, veja o que aconteceu com o nosso ministro Fux. E hoje os jornais trazem que todos aqueles que estiveram na solenidade de posse do ministro... Inclusive o presidente da Câmara, né? Inclusive o presidente da Câmara. Exatamente. Então, você vê, a falta de disciplina atinge a todos nós. Agora, né? Professor Vicente... Disciplina e desobediência, né? Agora, professor Vicente, minutos atrás o senhor falou que para o Brasil retomar a sua economia precisa também de algumas reformas. Estamos novamente falando de reforma tributária, por exemplo, e afins? Claro, claro. Veja você, nós tivemos uma reforma importantíssima, que foi o novo marco do saneamento. Isso representa um progresso enorme, né? A universalização do saneamento, que vai diretamente face à economia brasileira, porque as empresas poderão participar desse esforço de universalização do saneamento. Nós temos um novo marco do gás também, ou seja, o gás natural aproveitado de uma maneira mais econômica. E além das reformas administrativas, reforma tributária, né? E outras que vêm por aí. Tudo isso deve levar a quê? Deve levar a uma melhoria da nossa produtividade, deve levar, consequentemente, a um aumento da perspectiva de crescimento, né? E eliminação de óbices, porque nós estamos cheios de óbices. O primeiro grande deles, e que enfeixa tudo isso, é o chamado custo Brasil. Custo Brasil, realmente. E associado a isso, nós temos o quê? Nós temos um problema de deficiência na infraestrutura e outros mais. Então, o que gera falta de competitividade, né, professor? São efetivamente necessárias. O que gera falta de competitividade, né, professor?
Exatamente, exatamente. A produtividade é fundamental. A produtividade leva à possibilidade de ser um player competitivo, mesmo internamente e no comércio internacional, né? Por que a China está bem? A China tem condições de competitividade, produz a baixo custo. Você já comprou uma camisa fabricada na China? Com certeza. Ou até no Vietnã. Eu outro dia me surpreendi, a minha camisa era fabricada em Bangladesh. Onde é que já se viu um negócio desse? Né? Nós, com toda a nossa possibilidade, com todas as nossas condições de produzir a baixo custo, vamos comprar camisa de Bangladesh. Não é possível, né? Professor Vicente, infelizmente aqui o nosso tempo já está se esgotando. Esse assunto é um assunto muito interessante. Eu tenho certeza que não haverá outras oportunidades de a gente conversar mais sobre a economia brasileira e a economia do mundo pós-pandemia, está bem? Muito obrigado pela sua presença no Jornal da Rede Alesp hoje. Eu que agradeço de ter participado e um grande abraço para todos vocês. Abraço, boa tarde para o senhor.